Bom dia, minha gente. Bom dia, pessoal. Que alegria receber vocês aqui no Periscope nesse dia 25 de dezembro de 2016, dia de Natal, para que a gente possa retomar o ritmo das nossas aulas ao vivo. Para mim é um motivo de muita honra poder receber vocês. Abrindo aqui o cantinho da minha casa, do meu quintal, aqui na Flórida, em Orlando, para que a gente possa fazer uma aula maravilhosa nessa manhã, uma manhã abençoada, manhã do dia 25 de dezembro. Hoje eu vou bater um papo com vocês sobre o IPTU e o ITR. A gente tem uma pauta temática específica para a gente conversar, afinal, a gente já conversou bastante sobre esses impostos e o meu objetivo hoje é trazer alguns assuntos importantes. O foco principal é cumprir a nossa meta de estudo com os alunos que estão fazendo um curso comigo de Direito Tributário para a segunda fase da OAB. Mas tudo o que eu vou falar aqui hoje é importante para aqueles que vão fazer provas de concursos, de procuradorias, etc. Pamplona, quando eu terminar aqui a aula eu te ligo para a gente marcar alguma coisa daqui a pouco. O pessoal ainda está dormindo aqui em casa. Assim que eu terminar a aula, eu vou fazer uma live de 1 hora aqui. Eu te ligo para a gente combinar o dia, beleza? Então vou aqui, fechado, mano. Te amo, irmão. Tô aqui tomando um cafezinho e puxando aula com a rapaziada lá no Brasil. Valeu? Daqui a pouco a gente se encontra aí. Então, veja, eu preciso ir na T-Mobile, viu? Não sei se hoje tá aberto. Se tiver, a gente passa lá. Se não, a gente passa lá amanhã. Valeu? Um abraço. Então, moçada, hoje a gente vai cumprir uma pauta que a gente tem, beleza? Que a gente tem aí com os alunos da segunda fase. Só que esse assunto que eu vou abordar hoje é um assunto que cai em todo tipo de prova de concurso público, de primeira e de segunda fase, provas da OAB como um todo. É um assunto super importante. Vocês vão ver que eu vou colocar vocês fortes na jurisprudência do Supremo. Vou trabalhar com vocês com alguns julgados importantes. Então confiem, é uma live maravilhosa. O que é que eu vou pedir à galera? Vou pedir a vocês que, se puderem, convidem os seguidores de vocês. Vamos acordar a galera, dia 25. Pô, aí no Brasil já são 11h20, 11h30 da manhã. Vamos trazer o pessoal para dentro da transmissão. Isso aí que o Hudson fez, convidando os seguidores. Vamos convidar os seguidores da gente. Vamos trazer o pessoal. Silvia Franco, Ezenir, Guilherme, Nandinha Castro, querida demais. Claudinha Lisboa, Paulinho, Mariano Queiroz, Ana Paula, Merkel tá na live, Brunão Cerzedelo, Rose Monteiro, nossa, muita gente querida, Felipe Cunha, muito querido, Marcinha Rocha, quem deve estar lá em Goiás, né? Ricardo, Carmen Campos, nossa, muita gente que eu adoro de coração aí na live. Então vamos fazer isso, vamos convidar os amigos, os seguidores da gente, para que eles participem, tudo bem? Bom, o que é que eu vou pedir a vocês? Aquilo que a gente já está acostumado. Durante a minha transmissão, não façam perguntas, evitem fazer qualquer tipo de comentário. Qualquer dúvida, deixe para o final ou anote para pesquisar no momento posterior, para não parar a aula, para não atrapalhar a transmissão. Tudo bem? Eu vou inverter a câmera, colocá-la aí de lado agora aqui, ó. Deixa eu botar a câmera de lado. Vou só pegar aqui um suporte, vocês vão me dar um segundo que eu vou pegar um suporte aqui, só um segundo. Tirando as toalhas do varal, vou só pegar um suporte, um segundo. Vou botar aqui essa caixa de copos aqui, apoiar o periscope em cima. Pronto. Deixa eu ver se eu fico legal assim. Beleza. Maravilha. Deixa eu conectar agora o interruptor aqui para não cair a bateria durante a transmissão. Um pouquinho para cá, beleza. Show de bola. Minha gente, vamos lá? Vamos começar. Eu vou começar... tá um pouco escuro aqui, né? Pera aí. Vou pegar uma posição cá do sol. Vamos lá. Eu vou começar conversando com vocês
sobre o sistema das... Pera aí, eu quero só pegar claridade para ficar melhor, para clarear um pouco melhor para a gente aqui. Como tá um sol forte aqui, apesar do frio. Quer ver o que é que tá escurecendo, o que é que tá fazendo sombra nele. Deixa eu ver se eu mudar de posição. Vamos lá. Eu vou tentar levar mesmo com esse... se eu botar a mão aqui, ele tira a sombra. É aqui em cima, então peraí. Aqui clareia. Aqui tira a claridade, né? Então eu teria que fazer uma sombra pra ele aqui. Então peraí, deixa eu ver aqui. Vai que eu vou ajeitar. Opa! Eu vou resolver. A gente vai ficar com a claridade bacana. Só um segundo, moçada, a gente já vai começar a aula. Tô tentando só ajeitar aqui para a transmissão não ficar escura. Pronto, acho que já melhorou um pouquinho, né? Já melhorou aí consideravelmente. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos nessa. Olha só, o primeiro tema que eu quero conversar com vocês é sobre o uso das alíquotas progressivas pelo legislador, tributando com alíquotas progressivas, com o ITR federal e com o ITR municipal. Eu quero conversar com vocês sobre a progressividade das alíquotas que se dá em razão do maior valor dos imóveis. A progressividade em razão do valor venal do imóvel, do valor de riqueza que se exprime na coisa. Então anote no seu caderno que a pauta para esse bate-papo de agora é uso de alíquotas progressivas com base no valor dos imóveis. Uso de alíquotas progressivas com base no valor dos imóveis. O IPTU e o ITR com alíquotas progressivas em razão do valor dos imóveis. Tudo bem? Se eu botar ele aqui em cima, ele melhora, né? Então, peraí, que agora eu descobri. Então, peraí, vamos melhorar esse negócio. Vamos lá. Vamos ver se agora ele vai melhorar a claridade. Não está melhorando, né? A não ser que eu fique mais distante. Dando um zoom, peraí. Bom, acho que ficou um pouco melhor, não é isso? Então vamos lá. A gente vai conversar sobre o uso das alíquotas progressivas em razão do valor venal dos imóveis. Tudo bem? Calma aí, eu quero melhorar esse negócio para vocês. Só um segundo. Vou fazer o negócio ficar melhor. Vamos lá, pessoal. Vejam bem. Durante muito tempo no Brasil, o STF rejeitou a possibilidade de que se pudesse aplicar uma tributação com alíquotas crescentes, alíquotas progressivas, em razão do aumento do valor da riqueza revelada no fato gerador. E o STF proibia que assim se fizesse em diversos impostos. Era, inclusive, o caso do IPTU e do ITR. Abram a mente. Durante muito tempo, o Supremo vedou que os municípios pudessem cobrar o IPTU com alíquotas crescentes, mais caras, progressivas, na medida em que o valor dos imóveis aumentava. E proibia que a União cobrasse o ITR com alíquotas progressivas em razão do aumento do valor do imóvel rural. Para que vocês entendam do que é que a gente está falando. Qual era o objeto dessa discussão? O que é que se discutia?
O que se discutia era o seguinte: o município queria, na lei municipal, colocar alíquotas crescentes na medida em que o valor dos imóveis aumentavam, para poder ter uma tributação mais frutífera, uma arrecadação mais elevada. A união com o ITR, com alíquotas crescentes em razão do valor venal do imóvel rural, poderia arrecadar mais. Reflete para vocês entenderem financeiramente sobre o que recai essa discussão. Se o município pega uma alíquota uniforme, uma única forma numérica, exemplo, 1%, e aplica 1% sobre todos os imóveis que existem na cidade, imóveis urbanos, independentemente do valor desse imóvel, ele vai ter uma arrecadação X. Mas se o município começa a tributar com alíquotas mais elevadas na medida em que os imóveis aumentam de valor, ou seja, se ele passa a aplicar alíquotas progressivas na medida em que a base de cálculo aumenta, o valor venal do imóvel aumenta, é evidente que a arrecadação fica maior. Afinal, sobre os imóveis de maior valor, aplicar-se-ão alíquotas maiores que a alíquota de 1%. A alíquota cresce, progride, e com isso a arrecadação aumenta. É o mesmo raciocínio no ITR. Se a União cobra o ITR com alíquotas progressivas sobre imóveis rurais de maior valor, evidentemente que a arrecadação que vai se gerar com a tributação desses imóveis de maior valor é uma arrecadação mais intensa. Então os municípios e a União, os municípios com o IPTU, a União com o ITR, sempre tentaram tributar os proprietários de imóveis com um regime de tributação que era o regime do uso das alíquotas progressivas. Alíquotas progressivas estas, tabelinha de progressividade de alíquotas apoiada, fundamentada, calcada na ideia do aumento do valor da riqueza revelado no fato gerador. Noutras palavras, o que é que os municípios faziam em suas leis municipais? O que é que a União fazia na lei federal do ITR? Determinavam o uso de alíquotas maiores quando os imóveis tivessem um valor mais elevado. Esse é o regime que se apelidou de regime da tributação progressiva com base no maior valor da riqueza revelada no fato gerador. Bom, feita essa premissa introdutória do que o que é que a gente está discutindo, no que significa falar de progressividade de alíquotas do IPTU e do ITR, e você entendeu o que é disso, alíquotas maiores, quando os imóveis aumentam de valor, para aumentar a arrecadação global da cidade, do IPTU, da União do ITR, entre 1988 até o ano 2000, o Supremo teve uma jurisprudência farta, rica, estabilizada, no sentido de que esse regime de tributação não era possível. O Supremo, em reiterados julgamentos, declarou a inconstitucionalidade desse regime de tributação, fosse no âmbito federal, fosse no âmbito municipal. O Supremo, em julgados a perder de vista, tamanha a intensidade, o número enorme de julgamentos, repetindo sempre o mesmo entendimento. O Supremo, com aquela geração dos anos 90, né? Muitos daqueles ministros já não mais na casa, né? Ministros como Oscar Correia, Moreira Alves, Eros Roberto Grau, que veio depois, já na virada para o novo milênio, ministros como Ilmar Galvão, que eram ministros que eram muito fortes na base tributária nos anos 90, né? Depois veio a geração do Eros, do Joaquim, da Ellen, né? Ministros como Nelson Jobim, eram ministros que repudiavam veementemente esse uso. E prestem atenção, porque vocês que vão fazer provas podem se deparar com uma pergunta que envolva uma tributação feita logo nos primeiros idos da Constituição de 88, e vocês precisam entender por que que era inconstitucional, para entenderem a mudança do regime jurídico nesse atual milênio. Então vejam, o Supremo, ele dizia com dois argumentos por que que seria inconstitucional o uso das alíquotas progressivas no IPTU e no ITR. Eu acho que, eu estou aqui um pouco de longe, eu estou longe da mesa, eu não estou vendo o telefone direito, mas eu acho que quem entrou na live agora foi um grande amigo meu, o professor Renato Porto. Se for ele, meu parceiro do mundo do coaching aí, o Master Coach, Renato Porto, grande advogado e um mega professor de direito do consumidor. Renatão, se for você, Feliz Natal para tu, tua esposa, teus filhos, tá? Um beijo gigante aí no coração e no Brasil. Espero poder lhe receber em breve aqui em casa. Se for você, irmão,
um beijo, tá? Que Jesus te abençoe aí no Brasil. Um beijo para você e tua família. Feliz Natal, parceiro. Ó, você mora aqui, ó. Ó a camisa. Ó a camisa aqui, ó. Portal F13, irmão. Orgulho de ter você nessa equipe. Orgulho de ter você com a gente. E vamos lá, tô aqui na aula, Renatão. Vou tocar que eu tô puxando a aula com a rapaziada. Então, vamos embora. Então, o Supremo, ele usava 2 argumentos para afirmar que seria inconstitucional o uso do IPTU progressivo, nessa progressividade de alíquotas em razão do aumento do valor venal do imóvel, e do ITR progressivo, progressividade das alíquotas em razão do aumento do valor do imóvel rural. Você vai anotar com calma no seu caderno quais eram esses argumentos. Eu vou ditar para você aqui quais eram os argumentos que embasavam a clássica jurisprudência do STF, a jurisprudência que foi construída pela geração do Oscar Correia, do Moreira Alves, do Rafael Maia, do Nelson Jobim, do Brossard, daquela galera que entrou no Supremo com a Constituição de 88, a galera que vinha dos anos 80 e a galera que foi a primeira composição da Corte após, né, a promulgação da Constituição de 88. Então, você vai anotar agora, com calma no seu caderno, os fundamentos para declarar, nos anos 90, a inconstitucionalidade do uso de alíquotas progressivas do IPTU e do ITR, ok? Bom, um primeiro fundamento bem simples, bem rasteiro, frágil, que pode tranquilamente ser atacado com a boa capacidade argumentativa, mas era um fundamento que era esposado nos acórdãos. Vamos lá? O primeiro fundamento: não havia autorização expressa na Constituição, não havia autorização expressa na Constituição para que a União e os municípios pudessem aplicar um regime de tributação com alíquotas progressivas para o IPTU e ITR em razão do valor dos imóveis. Não tinha previsão expressa na Constituição. Um primeiro argumento que era utilizado, um argumento, vejam, bem frágil, apoiado na interpretação literal do texto constitucional, um primeiro argumento que dizia, olha, a Constituição não autoriza expressamente, não existe autorização expressa na Constituição para o uso de alíquotas progressivas no IPTU e no ITR. E o que fortalecia esse argumento era o fato de que o Constituinte, em 88, autorizou as alíquotas progressivas para o imposto de renda. Então, a doutrina resistente ao regime de tributação com alíquotas crescentes, o que aumenta o valor do imposto, contribuinte paga o IPTU mais caro, o ITR mais caro, se a alíquota aumenta. Então, o que fortaleceu o argumento da doutrina que resistia ao regime da progressividade era o fato de que a Constituição autorizava para o imposto de renda a alíquota progressiva de forma expressa. Então, o que é que os advogados diziam? O Supremo, se o Constituinte quisesse autorizar o IPTU e o ITR com alíquotas progressivas em razão do valor da riqueza, ele teria feito. Ele fez para o imposto de renda. Por que não fez para o IPTU e ITR? E indo além, ainda desse primeiro argumento, da interpretação literal da Constituição, indo além. O Constituinte, desde 88, autorizou o IPTU com alíquotas progressivas em razão do desrespeito à função social da propriedade. E autorizou o ITR com alíquotas progressivas em razão da improdutividade do imóvel rural. Ora, se o Constituinte se preocupou em disciplinar o uso de alíquotas progressivas nos impostos, expressamente autorizou o imposto de renda a ter alíquotas progressivas em razão do aumento da renda, expressamente autorizou o IPTU e o ITR a ter as alíquotas progressivas sancionatórias em razão do uso inadequado dos imóveis. Por que que ele silenciou quanto ao IPTU e o ITR no que tange a alíquotas progressivas em razão do valor do imóvel? Porque ele não quis colocar. Então, se criou uma argumentação na advocacia que o Supremo aceitou, dizendo-se o silêncio do Constituinte, que nada falou sobre alíquotas progressivas para o IPTU e ITR em razão do aumento do valor dos imóveis. Esse silêncio era um silêncio de caráter proibitivo. Esse silêncio foi proposital para proibir, para não autorizar o uso de alíquotas progressivas em razão do valor do imóvel para o IPTU e do ITR. Observe que, não obstante todo e qualquer argumento pautado meramente numa interpretação literal do texto, seja frágil,
Esse argumento tem a sua carga de consistência, tanto tem que o Supremo prestigiou. Se você parar para refletir o que eu estou lhe colocando, faz sentido. Ora, o Constituinte pegou o imposto de renda e disse, pode ter alíquotas progressivas em razão do valor da renda. Pegou o IPTU e ITR, poderia ter repetido, não quis repetir, não autorizou a alíquota progressiva em razão do valor do imóvel. Ao contrário, autorizou a alíquota progressiva em razão do desrespeito à função social da propriedade do imóvel urbano e em razão do desrespeito ao dever de produtividade do imóvel rural. Então esse foi o primeiro argumento. O Constituinte não quis autorizar as alíquotas progressivas para o IPTU e ITR. Se vocês estiverem fazendo uma prova, vocês que estão comigo e vão fazer a segunda fase do AB em Direito Tributário, a galera que está aqui comigo e vai fazer as provas de procuradorias em 2017, o pessoal que está aí assistindo a live vai fazer a prova para delegado de polícia em Goiás, em alguns estados que caem em tributário. Deixa eu dar um toque para vocês, todo mundo aqui comigo. Qualquer município do Brasil, o município onde você está agora, qualquer município do Brasil que autorizou o IPTU a ser tributado com alíquotas progressivas em razão do maior valor venal do imóvel até o ano 2000, qualquer que fosse o município, o Supremo declarou a inconstitucionalidade, o Supremo firmou a jurisprudência que vale para todas as leis municipais anteriores à emenda 29 de 2000. Eu vou explicar. Só bloquear o pessoal que está perturbando aí. Tá? Então, até o ano 2000, essa jurisprudência vale. Tome nota, porque se você estiver fazendo uma prova e se deparar com uma questão que anuncie que o município X da federação, com base na sua lei municipal feita antes do ano 2000, autorizou IPTU progressivo em razão do valor venal do imóvel, a tributação era inconstitucional. O Supremo não admitia o uso de alíquotas progressivas para o IPTU e para o ITR em razão do valor do imóvel. O primeiro dos dois fundamentos foi esse que eu narrei há pouco e vocês com certeza copiaram, eu repeti bastante, não vou mais ficar insistindo no repeteco, acho que já deu para todo mundo anotar. Não tinha expressa previsão na Constituição autorizando esse regime de tributação que aumentava a carga tributária. O segundo argumento, muito mais técnico, muito mais consistente. Prestem todos vocês atenção no que vou explicar. Num segundo patamar argumentativo, o que é que os advogados disseram? Supremo, você sabe por que o Constituinte silenciou? Supremo, você sabe por que a Constituição não quis autorizar o uso das alíquotas progressivas com base no valor da riqueza para o IPTU e ITR? Atenção agora, hein? Todo mundo atento. Porque quando se tributa com alíquotas progressivas, os impostos que incidem sobre coisas, os impostos reais, IPTU, ITR, IPVA, ITBI, ITCMD, quando se tributa com alíquotas progressivas, os impostos reais, esse regime de tributação, fazendo com que a alíquota aumente na medida em que o valor do imóvel, o valor de um carro no IPVA, o valor de uma herança no ITCMD, na medida em que o valor aumenta, se a alíquota aumentar junto, a tributação por essa via fere três pilares da justiça fiscal. Todo mundo atento. Olha o argumento. Se você aplicar o regime de tributação com alíquotas progressivas, alíquotas progredindo em razão do aumento da base de cálculo, essa tributação ferirá, agredirá três pilares lastreadores da justiça fiscal. Ou seja, vou dizer quais são os três pilares para você anotar. Registre nos seus apontamentos, por favor, aí. Anote no seu caderno que o argumento mais bonito, mais consistente que a advocacia trouxe, advogando-se direito tributário no judiciário para derrubar a tributação progressiva nos anos 90, o argumento mais bacana sempre foi aquele argumento em que a gente dizia no judiciário, STF, esse regime que o meu município está aplicando aqui com essa lei municipal de tributação progressiva pelo aumento do valor venal do imóvel, que a União está aplicando sobre os imóveis rurais de tributação com alíquotas progressivas em razão do aumento do valor do imóvel rural. Esse regime é flagrantemente inconstitucional porque ele fere de morte a justiça fiscal.
a justiça nas relações tributárias. Esse regime determina uma tributação injusta. Esse regime é incompatível com o dever que o Estado tem de tributar de forma justa. A tributação progressiva viola a justiça fiscal. E aí o Supremo dizia, mas viola exatamente de que maneira? Me especifique. Dizer que viola a justiça fiscal é mole. Me prova que viola a justiça fiscal, que aí eu digo que é inconstitucional. Porque o ente federativo não pode tributar de maneira injusta. É um objetivo fundamental dessa república construir uma sociedade livre, justa e solidária. E se constrói uma sociedade justa na medida em que as pessoas da sociedade agem de modo justo umas com as outras e o Estado, ao agir sobre essa sociedade, exercendo os poderes estatais, inclusive eles, dentre eles, o poder de tributar, age de forma justa. O Estado tem um dever de tributar de forma justa. A justiça fiscal, a tributação sem violar a justiça. Me mostra aonde que a tributação progressiva viola a justiça fiscal. E aí, os advogados, com muita inteligência, trouxeram 3 demonstrações. E aí se disse o que eu vou lhe contar agora. A tributação progressiva viola 3 pilares da justiça fiscal. E com isso, caso se faça essa tributação progressiva, a justiça fiscal é violada 3 vezes. Vamos anotar? Todo mundo junto? Vamos lá. Primeiro pilar. Ou seja, aonde é que se viola a justiça fiscal primeiramente? Bom, a tributação progressiva gera uma violação, anote, eu estou digitando, anote. A tributação progressiva gera uma violação à justiça distributiva. A tributação progressiva gera uma violação à justiça distributiva da carga tributária. Viola-se a justiça distributiva da carga tributária sobre a sociedade, contribuinte, sobre a sociedade contribuinte. Sociedade contribuinte é a expressão que a gente usa dentro da filosofia fiscal, viu, gente? Sociedade contribuinte não é uma sociedade limitada, uma pessoa jurídica especificamente considerada. Quando a gente fala a sociedade contribuinte, nós estamos falando das pessoas da sociedade que contribuem para o orçamento. Todos os proprietários de imóveis urbanos que recebem a cobrança do IPTU formam essa sociedade contribuinte, esse grupo de pessoas que contribui para o orçamento. Se eu moro na mesma cidade que você, e eu, você, nossos vizinhos possuem imóveis e todos nós pagamos o IPTU, nós somos o grupo de pessoas que contribui para o orçamento do nosso município pagando IPTU. Nós somos a sociedade contribuinte do IPTU nessa cidade. Aqui é legal que tem os falcões que vêm de manhã tentar comer as andorinhas. É um negócio selvagem aqui, predatório total. Depois eu puxo, quando a gente acabar aqui a live, para vocês analisarem. Aqui tem garças, cisnes, patos, andorinhas, águias, falcões, né? É um negócio, garças selvagens, é bem bacana. A Flórida, né, cara? Jacaré, aqui não tem jacaré não, espero eu que não tenha, né? Cobra, a gente já viu várias aqui, é um negócio meio louco. Mas enfim, vamos voltar. Então, primeiro argumento que você copiou aí, tudo bem? A tributação com alíquotas progressivas viola a justiça distributiva da carga tributária sobre a sociedade contribuinte. Tudo bem? Bingo? Bingo. Vamos lá. Segundo argumento. A tributação com as alíquotas progressivas. Estou ditando, anota aí. Segundo argumento. A tributação com alíquotas progressivas viola o princípio da proporcionalidade. Viola o princípio da proporcionalidade. A tributação com alíquotas progressivas viola o princípio da proporcionalidade, se caracterizando como uma tributação desproporcional. Se caracterizando como uma tributação desproporcional. Então, tome nota. A tributação com alíquotas progressivas
viola o princípio da proporcionalidade, se caracterizando como uma tributação desproporcional. Ok? Ponto. Continua no segundo fundamento aí. Ponto. Determinados contribuintes, estou no segundo fundamento ainda, da proporcionalidade, ok? Ponto continuativo. Determinados contribuintes suportarão uma carga tributária muito mais elevada. Determinados contribuintes suportarão uma carga tributária muito mais elevada do que outros. Determinados contribuintes suportarão. Obrigado, Mari, por convidar seus seguidores. Minha ex-aluna e advogada tributarista, a doutora Marina, lá de Recife. Eu vi que ela entrou na live aí e convidou os seguidores. Inclusive, quem estiver na live e puder convidar os seguidores, convide. Então, determinados contribuintes suportarão uma carga tributária muito mais elevada do que outros, sem que tenham uma riqueza muito mais elevada do que aqueles. Sem que tenham uma riqueza muito mais elevada do que aqueles. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Do mesmo modo, certos contribuintes receberão uma tributação muito mais suave. Certos contribuintes receberão uma tributação muito mais suave do que outros, sem que tenham tão menos riqueza. Quero agradecer quem está botando esse coraçãozinho rosa aqui na tela, que ele é uma pessoa só que está botando. Eu quero agradecer, eu já vi que essa pessoa está achando a aula maravilhosa e está pipocando de coração rosa, né? Obrigado a você aí do coração rosa. Agora apareceu o coração azul, amarelo, marrom, bege, né? Muito obrigado aí, tá bom? Vamos embora. Terceiro argumento, ok? Vamos lá? O Supremo concordava com a doutrina, enxergando que a tributação com as alíquotas progressivas violava a justiça fiscal e por isso era inconstitucional, e violava a justiça fiscal sob a terceira perspectiva. Vamos lá? Anote o terceiro fundamento de violação à justiça fiscal. Vamos lá? A tributação progressiva retira a efetividade. A tributação progressiva retira a efetividade, obrigado pelos corações, moçada, do princípio da isonomia. A tributação progressiva retira a efetividade do princípio da isonomia. Vírgula. Já que determina que contribuintes em situações desiguais sejam tributados, já que determina que contribuintes em situações desiguais sejam tributados numa desigualdade de tratamento, desproporcional à real desigualdade de riqueza, que os distingue, vírgula, gerando-se privilégios para uns e discriminações para outros.
gerando-se privilégio para uns e discriminação para outros. Ponto. Ponto. Para encerrar agora esse terceiro e último fundamento. Registre-se ainda que o uso de alíquotas progressivas em razão do maior valor do imóvel, registre-se ainda que o uso de alíquotas progressivas em razão do maior valor do imóvel, possibilita a repudiável situação em que pessoas com as mesmas riquezas, possam ser tributadas desigualmente. Ok? Bom, fechamos o ditado. Prestem atenção. Deixa eu ver se essa galera está antenada comigo aqui. O que é que vocês entenderam até agora? Vocês entenderam que de 1988 até em média o ano 2000, o Supremo sempre declarou a inconstitucionalidade das tributações com alíquotas progressivas, alíquotas progredindo em razão do aumento do valor das riquezas reveladas no fato gerador. O Supremo se apoiou em duas linhas de argumentações para declarar a inconstitucionalidade. Primeiro, o que é que se dizia? A Constituição só autoriza, em 1988, as alíquotas progressivas no imposto de renda. O Constituinte não autorizou IPTU e ITR progressivos em razão do aumento do valor do imóvel. Primeira linha de argumentação, para justificar a inconstitucionalidade do uso de alíquotas progressivas, não havia permissão na Constituição. Segunda linha de argumentação, essa muito melhor. A tributação progressiva violava a justiça fiscal. A tributação progressiva levava a uma tributação injusta. E por que se violava a justiça fiscal? Por quê? Porque se violava o dever de promover uma distribuição justa da carga tributária. Se levava a uma injustiça na distribuição da carga tributária sobre a sociedade contribuinte, sobre as pessoas que contribuíam. Segundo, porque isso gerava uma tributação desproporcional, de modo a que alguns que tinham um pouco mais de riqueza pagariam muito mais, e outros que tinham um pouco menos de riqueza pagariam um pouco menos. E terceiro, essa tributação com alíquotas progressivas retirava a efetividade do princípio da isonomia, na medida em que, não obstante se tributasse desigualmente os desiguais em regra, essa desigualação aos desiguais se fazia de uma maneira abruptamente desproporcional. Algumas pessoas que tinham um pouco mais pagando muito mais e outras que tinham um pouco menos pagando muito menos. Ainda por cima, vocês vão ver que eu vou dar o exemplo. A tributação progressiva permite, eu vou comprovar para vocês isso aqui, vou mostrar a vocês isso, que pessoas que têm exatamente a mesma riqueza imobilizada, têm a mesma quantidade de riqueza em imóveis, possam ser tributadas desigualmente. Alguns contribuindo mais, outros menos para o orçamento, tendo exatamente a mesma riqueza. Então, esses foram os argumentos centrais que fizeram que a doutrina repudiasse o comportamento dos municípios de autorizarem o IPTU progressivo em razão do valor venal do imóvel e de a União usar ITR progressivo em razão do valor do imóvel rural. Então, os advogados que advogavam para os proprietários de imóveis urbanos e rurais ganhavam no judiciário essa causa. E o STF, dando a palavra derradeira, dizia: é inconstitucional a tributação progressiva do IPTU e do ITR em razão do valor do imóvel. Não tem previsão na Constituição e isso fere de morte a justiça fiscal. Bom, prestem atenção. Deixa eu ficar um pouquinho em pé aqui. Deixa eu tirar do suporte aqui o telefone um pouquinho. Deixa eu ficar um pouco em pé aqui, que vocês sabem que eu não aguento ficar muito tempo sentado, né? Eu sou hiperativo e ficar muito tempo sentado vai me dando agonia, vai me dando aflição. Vamos lá, vou ficar um pouquinho com a mão esticada aqui, segurando o telefone e depois eu volto para o tripé, tá? Vamos lá.
O que é que acontece? Esse entendimento do STF para o IPTU prevaleceu até o ano 2000. Anote, por favor, no seu caderno que essa informação vale uma questão de prova. Um beijo aí para Vanessinha Portela, que convidou os seguidores. Vanessa passou comigo na segunda fase passada e é advogada tributarista e faz a pós em tributário lá do Portal F3. Obrigado por estar aqui, Vanvan. Um beijo. Então veja, anote agora aí. A partir da emenda 29 de 2000, a partir da emenda 29 de 2000, a partir da emenda 29/00, a Constituição foi modificada. A Constituição foi modificada para autorizar. Hi, I'm just speaking from people in Brazil, okay? It's just in Portuguese, a class from people. They concluded the university law and they are studying to the bar test. The bar proved there in Brazil, okay? It's just a class for people in Brazil. We are just speaking in Portuguese, okay? Thank you so much to be here and happy holidays for you and for your family. God bless you, ok? Bye. Então, vejam. Pra gente continuar, se ela não atender, eu vou ter que bloquear. Que tem uma galera aqui na Flórida que me segue pelos trabalhos de coaching que eu faço aqui. Eu não sei quem é amigo ou quem só tá de curioso aí na live. Quando eu vejo o pessoal falando inglês, eu cumprimento que podem ser seguidores que eu tenho aqui, que eu uso um outro chip, eu uso um outro telefone para fazer coaching com a galera aqui. Ok, God bless you. Thank you so much to be here. Have a nice day, ok? Merry Christmas for you and for your family. Bom, então vamos voltar para nossa aulinha, né? Então, tome nota, tome nota aí, tá? Com a emenda 29 de 2000, a Constituição foi modificada para autorizar expressamente, né? Tentei, né? Não deu. Para autorizar expressamente o uso das alíquotas progressivas no IPTU, em razão do maior valor venal dos imóveis urbanos. Então, o que é que você está notando? Que após a emenda 29 de 2000, a Constituição foi modificada. E aí a Constituição passou a autorizar o que ela não autorizava. Isso só se deu após a emenda 29 de 2000, na chegada do novo milênio. E aí eu quero que vocês tenham muito carinho com a informação que eu vou passar agora, porque ela vale uma questão de prova. Todas as leis municipais que autorizavam o IPTU progressivo com base no valor venal do imóvel, antes da emenda 29 de 2000, continuaram a ser reconhecidas pelo STF como inconstitucionais. Então, meu irmão, preste muita atenção no que eu vou te falar agora, porque isso decide um gabarito de uma questão de prova. Não basta para que a gente fale, o município foi autorizado a cobrar IPTU progressivo pelo valor venal do imóvel. Não basta ser um fato gerador após a emenda 29 de 2000. É fundamental que o município tenha feito uma nova lei de IPTU após a emenda 29 de 2000, para que essa novel lei nascesse de modo compatível com a Constituição já emendada. As leis anteriores à emenda 29 continuaram a ser inconstitucionais, porque uma emenda constitucional superveniente não cura a inconstitucionalidade de uma lei antecedente. Então vocês têm que ter muita atenção, né? Porque o próprio Supremo carinhosamente disse, olha, a emenda 29 veio, a gente não tem como fingir que a gente não viu. Nós aqui no Supremo dizíamos que as leis municipais de IPTU progressivo eram todas inconstitucionais. Um dos fundamentos é que não tinha previsão expressa na Constituição. Agora tem. A partir de agora, a partir da emenda 29 de 2000, eu não posso, eu, ministro do Supremo, olhar para a Constituição e ignorar o texto. O texto está claro. O IPTU pode ter alíquotas progressivas em razão do valor venal do imóvel. Quanto ao outro argumento que a gente tinha, a gente é obrigado a engolir a seco aquele argumento. Porque agora a Constituição expressamente autoriza. Mas Supremo é uma tributação desproporcional, que gera uma distribuição injusta da carga tributária, que retira a efetividade do princípio da isonomia. Aí o Supremo disse, mas foi uma opção do Constituinte. Eu, como intérprete, eu aplico a Constituição. E o Supremo, infelizmente, para o meu pensar e de alguns colegas na doutrina, o Supremo não quis declarar a inconstitucionalidade da emenda 29. A gente sabe que uma emenda constitucional, só um parênteses aqui de direito constitucional puro. Vocês sabem que eu ensino direito constitucional há mais de 15 anos. O direito constitucional nos ensina que o poder constituinte derivado reformador, que é o poder constituinte para fazer emendas à Constituição da República, ele é limitado, ele é condicionado, ele tem limitações materiais expressas e implícitas.
Se o Supremo quisesse, ele declararia a inconstitucionalidade da emenda 29 e diria que é inconstitucional mudar a Constituição para autorizar o IPTU progressivo pelo valor venal do imóvel. Ele poderia trabalhar com as cláusulas pétreas implícitas, dentre elas os valores soberanos do nosso Estado de Direito, e um deles é a justiça. Mas o Supremo não quis declarar a inconstitucionalidade da emenda 29. Ao contrário, o Supremo legitimou a emenda 29 e os seus efeitos, e aí o Supremo disse, a partir da emenda 29 a Constituição é outra. Entre 1988 a 2000, a Constituição não autorizava o IPTU progressivo. A partir da emenda 29 de 2000, passou a caber o IPTU progressivo pelo valor venal do imóvel. E a partir dali cabe. Agora, qual é a pegadinha? Galera que vai fazer prova, todo mundo aí fica ligado comigo. O município que quis usar o IPTU progressivo pelo valor venal do imóvel para aumentar sua arrecadação de maneira válida, ele precisou fazer uma nova lei de IPTU. E aí o que é que aconteceu no Brasil, para vocês saberem? Isso foi um furo, foi uma brecha, muita gente ganhou dinheiro na advocacia tributária, ali entre 2000 a 2005, 2006. Muitos municípios não fizeram novas leis de IPTU. Muitos no Brasil, muitos, mais da metade eu diria, continuaram a tributar em 2001, 2002, 2003, com IPTU progressivo com base na lei anterior à emenda 29, uma lei que era inconstitucional e continuou sendo inconstitucional. E aí o que é que aconteceu? Os advogados espertos que estudavam passaram a dizer, olha, o Supremo disse que todo IPTU progressivo antes da emenda 29 de 2000 era inconstitucional. A emenda 29 de 2000 autorizou, mas o município tinha que ter feito uma lei nova. Aí o que é que aconteceu? Nos municípios que não se fez lei nova e se cobrou IPTU progressivo em 2001, 2002, 2003, os advogados começaram a ajuizar ação de repetição de indébito. E sabe o que é que o Supremo fez? Julgou procedente todas as repetitórias e mandou devolver o dinheiro entre a diferença da alíquota mínima e a alíquota progressiva. Porque se eu tinha lá a alíquota de 0,50, 0,75, 1%, 1,5%, 2% na medida que a base de cálculo ia aumentando, eu estou dizendo a inconstitucionalidade está na alíquota progressiva, então em todas as alíquotas acima da alíquota mínima. E aí o Supremo mandou devolver a diferença do IPTU nas ações de repetição de indébito. Por quê? Porque o Supremo disse, meu amigo, a emenda 29, o que é que ela fez? Todo mundo atento. A emenda 29 veio autorizar que a partir dali se fizessem novas leis de IPTU, autorizando IPTU progressivo a partir dali. As leis que já existiam eram e continuaram sendo inconstitucionais. Entendam, pelo amor de Deus, uma emenda constitucional hoje não cura a inconstitucionalidade de leis anteriores. Ok? Vou te dar um exemplo. Se tiver uma lei dizendo que uma pessoa pode matar, essa lei é inconstitucional. Se a partir de hoje vier uma emenda constitucional dizendo pode se matar nessas circunstâncias, essa lei de ontem não se torna constitucional, ela continua inconstitucional. Ainda que o que estivesse na lei de ontem fosse adaptável ao que a emenda constitucional veio dizer a partir de hoje. Eu teria que fazer uma nova lei para dizer pode matar nessas circunstâncias. Aí essa lei posterior à emenda que autorizou a Constituição a legitimar esse tipo de matança, aí essa lei seria constitucional. A lei de ontem continua inconstitucional. Aprende uma coisa, cara, isso é jurisprudência clássica na jurisdição constitucional, não só no Brasil, mas nas Supremas Cortes do mundo inteiro. Uma emenda constitucional não cura a inconstitucionalidade de uma lei anterior. É por isso, meus amigos, que surgiu a súmula 668 do STF, anote, súmula 668 do STF, no dia 24 de setembro de 2003. No dia 24 de setembro de 2003, o Supremo, com a súmula 668, apoiada em vários precedentes que ele já tinha, em 2000, 2001, 2002, Ragélia, um beijo, vamos estar juntos aí no evento de Manaus. Confirmei com o Dani, tá? Minha participação aí no evento de Manaus em março. Então eu já estarei no Brasil e farei a minha participação aí com vocês em Manaus. Então o Supremo veio e disse, olha, súmula 668, toda lei municipal que autorizou IPTU progressivo pelo valor venal do imóvel antes da emenda 29, as leis anteriores à emenda 29 são inconstitucionais. Para ser constitucional IPTU progressivo pelo valor venal do imóvel, eu passo a ter que obedecer dois critérios. Fato gerador posterior à emenda 29 de 2000 e tributação determinada, autorizada por uma lei feita após a emenda 29 de 2000. Entenderam? Então, de novo, para que vocês entendam, eu vou ditar para que você não erre essa questão na prova. Só cabe IPTU progressivo com base no valor venal do imóvel se dois requisitos forem obedecidos.
Anote no seu caderno que isso decide o gabarito de uma questão de prova. Para caber o IPTU progressivo com base no valor venal do imóvel, 2 requisitos cumulativos precisam ser obedecidos. Primeiro, tem que se tratar de um fato gerador posterior à emenda 29 de 2000. Segundo, a tributação tem que estar sendo autorizada por uma lei posterior à emenda 29 de 2000, ok? Então o município tem que ter feito uma nova lei após a emenda 29 de 2000 e tem que estar tributando um fato gerador posterior à emenda 29 de 2000. Estamos juntos? Todo mundo? Maravilha, manda um abraço meu amigo Vinícius Uraitan, lá de Cuiabá. Um abraço, meu irmão. Fique com Deus aí, fiquei feliz de te ver na live aí. Bom, perfeito. A que conclusão você vai chegar? O IPTU era inconstitucional até a emenda 29 de 2000 e passou a ser constitucional após a emenda 29 de 2000, se tributado com alíquotas progressivas em razão do valor venal do imóvel. Professor, e o ITR? Bom, a gente não teve emenda constitucional autorizando o ITR progressivo. Com a emenda 29, a gente passou a dizer na doutrina, em todos os manuais, todos os doutrinadores de tributário, a gente passou a dizer o seguinte: olha, de 1988 até 2000, só cabia imposto de renda com alíquotas progressivas. Era o único que tinha previsão expressa no texto constitucional. Eu estou falando da progressividade pelo valor da riqueza, ok? Eu não estou falando aqui da progressividade sancionatória pelo uso inadequado dos imóveis. Então vamos lá, o que é que a gente passou a dizer na doutrina? Entre 1988 a 2000, somente o imposto de renda tinha expressa autorização constitucional para o cabimento de alíquotas progressivas em razão do valor da riqueza revelada no fato gerador. Após 2000, passamos a ter o imposto de renda e o IPTU. Mas não tinha previsão para o ITR. Então, a partir do ano 2000, prestem atenção, até 2013, de 2000 a 2013, a gente veio com uma jurisprudência que dizia que 2 impostos apenas poderiam ter alíquotas progressivas em razão do valor da riqueza, imposto de renda e IPTU. Por quê? Porque tinha expressa previsão constitucional para esses 2 e não tinha para os demais. Anote, por favor, por gentileza, os 2 artigos da Constituição que autorizavam, e autorizam, inclusive até hoje, o imposto de renda com alíquotas progressivas com base no maior valor da renda e o IPTU com alíquotas progressivas com base no maior valor venal do imóvel. Anote aí no seu caderno de apontamentos esses 2 artigos. Para o imposto de renda, trata-se do artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1. Artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. Artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. Bote um asterisco que esse texto constitucional que autoriza o imposto de renda a ter alíquotas progressivas com base no aumento do valor da renda é previsto desde 88. Trata-se de uma norma originária, ok? Uma norma que foi construída na Assembleia Nacional Constituinte, ok? O artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1, que autoriza o imposto de renda progressivo, é norma originária. Então isso está aí desde 1988, beleza? Para o IPTU, anote o dispositivo que foi inserido pela emenda 29 de 2000. Trata-se do artigo 156, parágrafo 1º, inciso 1. 156, parágrafo 1º, inciso 1. 156, parágrafo 1º, inciso 1. Ok? 156, parágrafo 1º, inciso 1. IPTU progressivo, autorizado pela emenda 29. Aí, abra, por favor, a sua Constituição. Vocês que vão fazer a prova da segunda fase de tributário comigo.
tá? Que estão aí sendo treinados comigo no Portal F3, né? A nossa melhor segunda fase do Brasil, a maior de todas em tributária, há mais de uma década. Vocês que estão aí, confiram, por favor, se lá no meu Vadimeco já tem a remissão, se lá no artigo 156, parágrafo 1º, inciso 1, já tem a remissão para a súmula 668 do STF. Se não tiver, faça de lápis uma remissão. Eu acho que já tem, que eu acho que quando eu confeccionei o VAD, eu coloquei essa remissão, né? Súmula 668 do STF, ok? Tudo bem? Beleza. Vamos lá, vamos caminhar. E para o ITR, professor? Bom, não tem nenhuma previsão expressa na Constituição de que o ITR pode ter alíquotas progressivas em razão do maior valor do imóvel rural. A única previsão que existe na Constituição de progressividade de alíquotas para o ITR é aquela progressividade sancionatória que eu expliquei por A mais B para vocês na aula 4 de IPTU e ITR. E aí eu estou falando para os alunos que estão matriculados na segunda fase online do Portal F3. Lá são 4 aulas, cada uma de 2 horas de IPTU e ITR. E na aula 4, IPTU e ITR 4, eu expliquei toda a sistemática das alíquotas progressivas sancionatórias, correto? A única previsão de ITR progressivo na Constituição é a progressividade sanção, aquela que se aplica em razão da improdutividade no imóvel rural, aquela que se dá quando o proprietário de terra, o titular do domínio útil ou possuidor com ânimos domini do imóvel rural, tributável com o ITR, não produz. E a gente viu a progressividade sancionatória do ITR em razão da improdutividade na nossa aula 4. E aí é que eu coloco aqui para você. Aonde é que ela está prevista na Constituição? Ela está prevista no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 1. 153, parágrafo 4º, inciso 1, ok? Bom, voltemos à progressividade fiscal, a progressividade pelo valor da riqueza. Professor, existe previsão na Constituição para ITR progressivo em razão do aumento do valor do imóvel? Não, não tem. Agora eu quero muita atenção de vocês. O que eu vou falar vale, porra, uma questão fechada na prova. Olhem bem. Em 2013, o STF julgou um precedente referente ao ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, um imposto estadual. E o STF, no RE com repercussão geral, que subiu pelo Tribunal do Rio Grande do Sul, o STF, em 2013, declarou pela primeira vez a constitucionalidade de uma lei que autorizava a tributação com alíquotas progressivas em razão do valor da riqueza sem expressa previsão constitucional. Isso se deu para o ITCMD, não foi ainda para o ITR. Em 2013, em fevereiro de 2013, na volta do carnaval, na quarta-feira de cinza, o Supremo abriu e fez uma sessão de inauguração do ano judiciário dele Supremo na sua função jurisdicional. E o plenário, na primeira sessão do ano de 2013, se eu não me engano foi no dia 6 ou foi no dia 9 de fevereiro de 2013, Merry Christmas, né? O STF declarou a constitucionalidade da lei estadual do Rio Grande do Sul, que autorizava o ITCMD progressivo com base no maior valor das heranças ou dos bens doados que o donatário ou que o herdeiro, no caso da herança, recebiam. Surgia ali, naquele recurso extraordinário, o primeiro precedente em que o plenário do Supremo não foi por unanimidade, foi por maioria, estava legitimando o uso de alíquotas progressivas sem expressa previsão constitucional. O Supremo, com a nova composição de ministros que ali estava na corte, julgando aquele case, o Supremo muda o entendimento construído nos anos 90. O Supremo passa a ignorar o fato de que a tributação com alíquotas progressivas sobre os impostos reais, IPTU, ITR, IPVA, ITCMD e ITBI,
o Supremo passa a ignorar o fato de que essa tributação é totalmente nociva à justiça fiscal, que essa tributação gera uma desproporção na relação tributária entre contribuintes diferentes, que essa tributação faz com que algumas pessoas que têm um pouco mais paguem muito mais, e outras que têm um pouco menos paguem muito menos. Essa tributação gera uma injustiça na distribuição da carga tributária na sociedade. Essa tributação permite que pessoas que têm a mesma riqueza sejam tributadas de maneira diferente. Eu vou explicar. Eu vou comentar aqueles 3 fundamentos que eu ditei mais cedo, aí há meia hora atrás, para mostrar que a tributação progressiva fere de morte a justiça fiscal. E o Supremo passou a ignorar tudo isso. E no precedente do ITCMD em 2013, o Supremo passou a admitir pela primeira vez o uso de alíquotas progressivas sem previsão expressa na Constituição. O STF usou como uma grande linha de argumento o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Tome nota que o grande fundamento que o Supremo utilizou em 2013 para autorizar o ITCMD com alíquotas progressivas em razão do mau valor da herança, mau valor do bem doado, sem previsão expressa na Constituição, foi o princípio da capacidade contributiva estampado no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Princípio da capacidade contributiva estampado no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. O Supremo entendeu que se a pessoa tem uma herança de maior valor, uma renda de maior valor, um imóvel de maior valor, essa pessoa tem mais capacidade de contribuir para o orçamento. Isso é óbvio. E aí o Supremo entendeu que pelo simples fato de essa pessoa ter mais capacidade contributiva, seria possível tributá-la com a alíquota progressiva. Ou seja, se eu tenho um imóvel de 30 mil e você tem um imóvel de 90, porque você tem um imóvel de 90 mil, você tem mais riqueza imobilizada do que eu, fato. Você tem mais capacidade econômica, mais riqueza do que eu, fato. E se você tem um imóvel de 90 mil, logo você tem mais riqueza, mais renda imobilizada, você teria mais capacidade de contribuir, fato. E aí o Supremo entendeu que não precisava usar uma alíquota uniforme, 1% contra meus 30 mil para eu pagar R$300, os mesmos 1% contra os seus 90 mil para você pagar R$900. O Supremo entendeu que não. Que poderia se tributar a mim com 1% sobre 30 mil e a você, por exemplo, com 3% sobre 90 mil. Como você tem uma riqueza de maior valor e por isso você tem mais capacidade de contribuir, desculpe o palavrão, foda-se a proporcionalidade da tributação. Foda-se a distribuição justa da carga tributária. Foda-se a isonomia. O Pedro, que tem um imóvel de 30 mil, é tributado com 1% sobre 30. Paga R$300. Você que tem um imóvel de 90 mil, você que tem 3 vezes mais riqueza do que eu, você não vai receber 1% sobre 90. Porque se recebesse 1% sobre 90, você pagaria R$900. O triplo que eu. Por ter um imóvel 3 vezes mais valioso do que o meu, você pagaria com a mesma alíquota que a minha, o triplo do que eu pago. Eu contribuiria para o orçamento do município com R$300 e você com 900. Para cada R$1 que eu desse ao município, você daria 3, porque você imobilizou 3 vezes mais renda do que eu naquele imóvel de 90 mil, ao passo que eu imobilizei 1/3 da sua renda no imóvel de 30 mil. Mas o Supremo ignorou isso. E o Supremo disse que se a pessoa tem mais capacidade contributiva, ela pode suportar uma alíquota maior. Cara, para quem estuda e quem conhece a realidade política que norteia, infelizmente, a jurisdição constitucional do nosso país hoje sabe que isso foi uma questão para autorizar os municípios a aumentarem a arrecadação, para aumentar a carga tributária. Se o Supremo quisesse, dizia o que sempre disse ao longo dos anos 90, que é inconstitucional. Tanto que a súmula 668, ela diz que até antes da emenda 29 é inconstitucional para o IPTU. E aí o que é que aconteceu? Em 2013, em fevereiro de 2013, o Supremo veio e disse, com base no princípio da capacidade contributiva, e ignorou todo o arcabouço argumentativo que se construiu com consistência, com inteligência para defender a justiça fiscal. O Supremo ignorou todos aqueles argumentos que eu ditei a vocês aqui há meia hora atrás para mostrar que a tributação progressiva fere de morte a justiça fiscal. O Supremo ignorou e disse, cabe TCMD progressivo, mesmo sem previsão expressa na Constituição, e isso se dá para proteger o princípio da capacidade contributiva. Ora, com esse precedente de fevereiro de 2013, a União, vendo o julgamento
que legitimou o ITCMD do Estado do Rio Grande do Sul a ser progressivo, sem previsão na Constituição, a União disse, bom, então eu vou buscar na mesma linha um precedente para o ITR. Aí vejam, em 2014, no dia 9 de setembro de 2014, o Supremo, num precedente perigoso, porque o precedente que eu vou falar agora não é do plenário, então ele não pode ser equiparado, pelo menos em estrutura, em força, ao do ITCMD. Mas em 9 de setembro de 2014, a segunda turma do STF, num julgado de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, o STF, num RE que subiu por São Paulo, pelo TJ de São Paulo, desculpe, pelo TRF, né? Não foi pelo TJ, não foi estadual, foi federal. Subiu pelo TRF. O STF, num julgado que subiu, a origem foi São Paulo, o julgado vinha do estado de São Paulo. O STF, num recurso extraordinário, na segunda turma, por unanimidade, na turma, a turma tem 5 ministros, não são os 11 do plenário, então esse julgamento merece cuidado. Eu piso muito em ovos para citar esse julgamento, mas eu vou citar para você aqui, lhe ensinando quais são as cautelas que você deve ter com esse precedente. O STF, tome nota, no recurso extraordinário, anota aí, hein? No RE 720-945, RE 720-945, o RE 720-945 de São Paulo, o STF julgando esse recurso extraordinário, na segunda turma, o STF declarou a constitucionalidade da progressividade do ITR sem expressa previsão constitucional. E aí eu quero que vocês parem para fazer uma reflexão com muita cautela. Meus amados, fevereiro de 2013, ITCMD. Setembro de 2014, ITR. Nesses 2 anos, o Supremo veio dizer o seguinte: mesmo que a Constituição não autorize, nós vamos autorizar que ora o Estado com ITCMD, ora a União com ITR, usem a técnica da tributação progressiva, aumentando as alíquotas, ora do ITCMD, ora do ITR, em razão do aumento do valor da riqueza revelada no fato gerador, heranças recebidas, doações recebidas no ITCMD, imóvel rural no ITR, com base no princípio da capacidade contributiva. O que a segunda turma do STF fez para o ITR em setembro de 2014 foi estender a aplicação do julgamento do ITCMD para alcançar o ITR. Mas eu preciso que você tenha a seguinte cautela. No julgado do ITCMD, essa decisão foi uma decisão tomada no plenário. Ou seja, o órgão máximo do STF. Então, é oficialmente a posição do Supremo Tribunal Federal. No caso do ITR, essa decisão foi tomada no órgão fracionário, na segunda turma. Naquele julgamento de 2014, não estavam presentes os 5 ministros. O ministro Celso de Mello faltou àquele julgamento. O julgamento foi tomado por 4 ministros. Os 4 que estavam presentes declararam a constitucionalidade. Foram os ministros Teori Albino Zavascki, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia Antunes Rocha e o ministro Ricardo Lewandowski, que era o relator. No caso concreto, o proprietário do imóvel rural, quando ele viu, para vocês entenderem, quando o RS subiu, o relator, que era o Lewandowski, julgou monocraticamente. Ricardo Lewandowski decidiu monocraticamente e disse, olha, é constitucional o ITR progressivo. O proprietário do imóvel rural estava recorrendo de uma decisão do TRF, querendo que se declarasse a inconstitucionalidade do ITR progressivo. E aí o ministro Ricardo Lewandowski disse, nega o provimento ao RE, é constitucional o ITR progressivo. E decidiu monocraticamente. E aí o que é que fez o recorrente? Interpôs um agravo interno, o agravo regimental, o agravinho, lembram? A gente já estudou isso nas aulas passadas, né? Vocês tiveram um curso aí de uma semana praticamente, estudando comigo, né? Recursos. E aí vejam, a gente diz que
Com esse case, foi interposto o agravo interno e a turma, por 4 votos, somente não participou o ministro Celso de Mello, que estava ausente da sessão, por 4 votos, ou seja, unanimidade para quem estava ali julgando, né? Carmen Lúcia, Gilmar, Teori e Lewandowski, negaram o provimento ao agravo interno e mantiveram a decisão monocrática do relator, declarando a constitucionalidade do ITR progressivo. Professor, esse precedente me permite ficar seguro dizendo que o Supremo pacificou que o ITR pode ter alíquotas progressivas em razão do valor do imóvel rural? Seguro não. Tanto que eu, nos meus escritos, eu não tenho coragem ainda de publicar dizendo que essa é a posição do Supremo. Porque essa é uma decisão da segunda turma. Essa decisão não foi levada ao plenário. Não foi interposto o recurso de embargo de divergência para levar ao plenário. Então a gente precisaria de um novo precedente, ora na primeira, ora na segunda turma. O Supremo declarando a inconstitucionalidade, declarando de novo a constitucionalidade dessa progressividade do ITR, para que aí o proprietário do imóvel rural possa interpor embargos de divergência, apresentando como divergência os vários julgados anteriores a esse julgado de 2014, levando para o plenário, para que o plenário então tenha a chance de, com os 11 ministros na mesa de julgamento, dizer, olha, essa é a posição do Supremo, vai prevalecer o precedente da segunda turma do RE 720-945, ou reformaremos o entendimento daquele RE da segunda turma em 2014 e manteremos a jurisprudência clássica, que não cabe ITR progressivo, porque não tem previsão expressa na Constituição, porque não deve se aplicar por analogia ao julgamento do ITCMD e porque a progressividade fere a justiça fiscal. Eu não sei qual seria hoje a posição do STF no plenário. Por quê? Porque quem está no Supremo hoje, os ministros que hoje estão no Supremo, né, Rosa Weber, Toffoli, né, Teori, Fachin, são ministros que não são os mesmos que construíram a jurisprudência dos anos 90 e primeira década desse milênio, que foi uma jurisprudência que dizia que é inconstitucional o uso de alíquotas progressivas nos impostos reais. Até 2013, o Supremo só aceitava a progressividade do IR e do IPTU. E só autorizou do IPTU porque a emenda 29 empurrou goela abaixo. Porque se não fosse a emenda 29, não se aceitaria do IPTU. Pelas mazelas, pelas nocivas patologias que essa tributação progressiva gera à justiça nas relações tributárias. É incompatível. É flagrantemente aviltador da justiça tributar com alíquotas progressivas. Só que a geração de ministros que o Lula e a Dilma colocaram não pensam dessa maneira. A geração de ministros do PT, e aí nada contra o PT nesse comentário, poderia ser do PSDB, poderia ser dos democratas, mas é do PT, porque quem colocou lá foi o PT e ponto, salvo o Marco Aurélio, salvo o Celso de Mello, salvo alguns mais antigos. Os ministros que estão aí são as pessoas que estavam ali de mão dadas com o Dilma e Lula. Quem bota o ministro do Supremo, quem indica é o presidente da República. Certamente o Temer vai indicar os ministros dele, se ele tiver a oportunidade de colocar ministros lá. Essa geração atual de ministros, os ministros que foram muitos advogados do PT, militantes do PT, eles entenderam. E eu tenho que respeitar o entendimento deles. Eu tenho o livre direito, como docente, como acadêmico, de discordar. Mas os atuais ministros da Suprema Corte mudaram a forma de ver a matéria. Os ministros dos anos 90 viam de um jeito. Os ministros da primeira década desse milênio viam do mesmo jeito. Os ministros dessa década atual veem de maneira diferente. E com esses atuais ministros do STF, o STF, com essa composição de hoje, em 2013, no plenário, disse que é constitucional o ITCMD progressivo, fundamento, princípio da capacidade contributiva. Quem recebe mais herança, um bem doado de maior valor, pode ter uma alíquota mais elevada. E o ITR tem um precedente da segunda turma, já dei o número do julgado, RE 720-945 de São Paulo, inclusive teve agravo regimental e foi mantida a decisão do RE no julgamento do agravo regimental, que teve negatória de provimento, mantendo-se a decisão do RE que declarou a constitucionalidade, e esses atuais ministros, em 2014, pelo menos 5 deles, ou, sendo mais preciso, 4, porque Celso de Mello não votou, e é o único que é mais antigo. Então, salvo o decano, o ministro Celso de Mello, os outros 4, Carmen, Gilmar, Lewandowski e Teori, declararam a constitucionalidade do ITR progressivo sem previsão na Constituição. Para vocês que farão provas, o que é que vocês têm que levar desse ensinamento? Vamos lá?
Para o IPTU eu não preciso mais voltar, acho que ficou claro. O IPTU até o ano 2000 não poderia ter alíquotas progressivas. Não tinha nenhuma previsão na Constituição e essa progressividade era reconhecida pelo Supremo como inconstitucional por violar a justiça fiscal, retirando a efetividade do princípio da isonomia, violando a proporcionalidade, violando a justiça distributiva da carga tributária. Após a emenda 29 de 2000, para municípios que fizeram novas leis de IPTU e nessas novas leis autorizaram a tributação progressiva, passou a ser constitucional, ok? Agora, só para municípios que fizeram novas leis, ok? Leis municipais que autorizavam o IPTU progressivo antes da emenda 29 foram consideradas e são consideradas até hoje leis inconstitucionais, súmula 668 do STF, ok? Ok. E para o ITR, o Supremo, com um precedente de setembro de 2014, abre uma sinalização pela legitimação do ITR progressivo, mesmo sem previsão constitucional e mesmo com todas as mazelas que essa tributação gera. Em particular, eu acho que o plenário vai validar a decisão do ITR. É só uma opinião, de repente o plenário vai e decide de modo contrário. De repente o Fux, o Barroso, lideram uma decisão, Marco Aurélio lideram uma decisão em sentido contrário. Mas acredito sinceramente que o que vai prevalecer é a constitucionalidade do ITR progressivo com base no valor do imóvel rural e o fundamento vai ser o princípio da capacidade contributiva e aquela historinha, que o artigo 145, parágrafo 1º, 145, parágrafo 1º, ele autoriza que a todos os impostos se aplique o princípio da pessoalidade, tributando-se com mais intensidade quem tem mais riqueza, com menos intensidade quem tem menos, pessoalizando-se a carga tributária, quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Ao meu pensar, o Supremo distorce muito o princípio da pessoalidade, ao meu humilde modo de entender, com 20 anos aí estudando direito tributário e ensinando direito tributário, é equivocada essa visão do STF, mas acho que é o que vai prevalecer. Para vocês que vão fazer provas, eu acho que se cair uma pergunta sobre ITR progressivo com base no valor do imóvel rural, você deve dizer duas coisas. Primeiro, não tem previsão expressa na Constituição. Segundo, existe um precedente do Supremo autorizando. Nesse precedente, da segunda turma, não é do plenário, o Supremo autorizou essa tributação progressiva. E eu acho que vocês devem dizer que o fundamento apontado pelo Supremo é o princípio da capacidade contributiva, o Supremo entendendo que se a pessoa tem mais riqueza, ela pode suportar uma alíquota mais elevada. Ok? Então, para uma prova, eu acho que a visão mais prudente é a de dizer, não há previsão expressa na Constituição, mas existe um precedente de 2014 que ainda não é do plenário, ainda não pode ser considerado como posição definitiva do Supremo, mas há um precedente sinalizando pelo cabimento, e o fundamento para esse cabimento seria a aplicação do princípio da capacidade contributiva. Todos os impostos poderiam se submeter às alíquotas progressivas com base nesse raciocínio. Já houve o fortalecimento desse entendimento no julgamento do ITCMD em 2013, que seria um caso idêntico, por não ter previsão expressa na Constituição. Isso poderia estar se repetindo para o ITR. O medo que eu tenho em relação a isso é que a gente pode estar caminhando para uma geração de ministros que vai terminar por legitimar as alíquotas progressivas para o ITBI. Isso vai terminar em provocar uma reflexão. Vai cair a súmula 656? Existe a súmula 656 que diz que o ITBI progressivo é inconstitucional. Os fundamentos são os mesmos, não tem previsão expressa na Constituição e fere a justiça fiscal. Será que com base nesse precedente do ITCMD, agora do ITR, que tem tudo para se confirmar no plenário, a gente vai terminar aceitando a progressividade para o ITBI? E aí eu vou ter que cancelar a súmula 656? Será que vai caber para o IPVA, a alíquota progressiva, pelo valor venal do veículo? Abriu-se um precedente perigoso no julgamento do ITCMD. E esse precedente não só é perigoso, como está se mostrando perigoso porque se renovou no ITR. O Lewandowski, na ementa do RE de São Paulo, do ITR, o Lewandowski cita, ele menciona o caso do ITCMD. Ele diz que com base naquele precedente de 2013 do ITCMD, então me parece que a geração de ministros da Suprema Corte atual vai terminar caminhando para chancelar que qualquer imposto pode ter alíquotas progressivas pelo valor da riqueza. Vai terminar por homologar a legitimidade da progressividade dos impostos reais para todos eles. Os dois estaduais, IPVA e ITCMD,
os 2 municipais, IPTU e ITBI, e o federal, ITR. Os 5 impostos reais, os 2 sobre aquisição de bens, ITBI e TCMD, e os 3 sobre manutenção de propriedade, IPTU, ITR e IPVA. Eu acho que a gente corre esse risco de hoje ter que ensinar um direito tributário que diz, olha, nos impostos sobre as coisas, nos impostos reais, cabe a alíquota progressiva. É irrelevante que a Constituição não autoriza. O Supremo autoriza. O Supremo diz que a Constituição implicitamente autoriza. E o Supremo ignora todos os argumentos que a doutrina sempre trouxe para mostrar que essa progressividade é desgraçada, é odiosa, é hedionda aos pilares da justiça fiscal. Meus amigos, façam um exercício comigo aqui para vocês entenderem essa gravidade. Imaginem que José tem um imóvel de 30 mil reais e Maria tem um imóvel de 90 mil. Maria tem 3 vezes mais riqueza que José. No fato gerador do IPTU ou do ITR, Maria revela 3 vezes mais poder econômico que José. Maria foi no banco, tirou 90 mil reais e imobilizou num terreninho de 90 mil reais. Maria tem 90 mil reais em renda imobilizadas naquele terreno. José é mais humilde, tinha apenas 30 mil reais no banco, na aplicação, pegou esses 30 mil em renda e comprou um terreninho do lado do terreno de Maria, que vale 30 mil. José e Maria estão praticando o fato gerador, eles são proprietários do imóvel, seja urbano ou rural, IPTU ou ITR. O imóvel de Maria vale 90, o de José vale 30. Objetivamente, Maria tem 3 vezes mais riqueza que José nesse fato típico. Nesse fato típico, que é o fato que está sendo tributado, ser proprietário daquele imóvel, seja urbano ou rural, Maria revela nessa conduta tributável 3 vezes mais capacidade econômica que José. Maria imobilizou 90 mil, José 30. Se eles venderem os imóveis, Maria resgata 90 mil em renda, José 30 mil. Se eu aplicar a mesma alíquota, uma única alíquota uniforme, não diferenciando-a para progredir, se eu aplicar uma alíquota de 1% sobre Maria e sobre José, qual vai ser a consequência dessa tributação com a alíquota uniforme, não se usando o regime da progressividade? Tributarei José com 1% sobre 30 mil, e José terá uma obrigação de pagar o orçamento do seu município 300 reais. Já Maria, com a mesma alíquota de 1% sobre a base de cálculo triplicada, 90 mil e não 30 mil, pagará 900. Percebam que eu não preciso das alíquotas progressivas para desigualar Maria e José. Com a mesma alíquota, com o mesmo número, com a mesma forma numérica, algébrica, cardinal, eu tributo desigualmente os desiguais. Eu não preciso progredir a alíquota para desigualar os diferentes. Com a mesma alíquota de 1%, eu consigo tributar José com 300 reais, Maria com 900. E vocês sabem qual é o bacana? É que com essa alíquota uniforme de 1% sobre 30 e sobre 90 mil, eu consigo desigualar os desiguais na real proporção de desigualdade que eles ostentam. Maria imobilizou 3 vezes mais riqueza que José. O imóvel de Maria vale o triplo que o de José. E com a mesma alíquota, Maria paga exatamente o triplo que José. Para cada R$1 que José pagar o orçamento daquele município, Maria pagará 3. José pagará 300 reais, Maria 900. Com alíquotas uniformes, eu consigo aplicar o princípio da isonomia, desigualando os desiguais na real proporção de desigualdade entre eles. E eu distribuo a carga tributária de maneira justa, equitativa. Quem tem imóvel de 30 mil, paga X. Quem tem imóvel de 90 mil, paga 3X. Quem tem o triplo de renda imobilizada, paga o triplo de IPTU. Quem tem 1/3 de renda imobilizada, paga 1/3 do IPTU. Eu consigo, com a alíquota uniforme, gerar uma tributação proporcional, desigualando os desiguais proporcionalmente. O que é que isso quer dizer? Na real intensidade de desigualdade que eles têm. A desigualação do tratamento fático é proporcional à desigualação de riqueza demonstrada. No fato em que eu tributo, na tributação, eu tributo os desiguais desigualmente, na mesma intensidade de desigualdade que eles possuem verdadeiramente. Mas o que é que acontece quando eu aplico a alíquota progressiva? Imaginem só uma conta aqui rápida, para ficar fácil, que eu mantivesse uma alíquota de 1% sobre José, 1% sobre 30 mil. E progredindo as alíquotas, que eu aplicasse uma alíquota de 3% sobre Maria. José continuaria a receber a tributação de 1% sobre 30, José pagaria os mesmos 300 reais. Já Maria, ao receber a tributação de 3% sobre 90, já não mais pagaria 900, e sim 2.700 reais. Olha o que acontece nesse exemplo
Se você pegar seu caderno e fizer uma comparação, botar um imóvel de 30 mil de um lado, desenhar uma bolinha ou um quadrado, um imóvel de 30 mil, um imóvel de 90 mil do outro. Faça uma comparação no seu caderno. De um lado, faça primeiro a simulação, 1% sobre 30, 1% sobre 90. José pagando 300, Maria pagando 900. Aí faça um outro desenho, faça uma outra simulação. 1% sobre 30 para José, 3% sobre 90 para Maria. O que é que vai acontecer? Você vai ver que José vai receber 1% sobre 30 mil, R$300, e Maria vai receber 3% sobre 90 mil, R$2.700. Qual é a consequência disso? Maria, que continua tendo 3 vezes mais riqueza que José, será tributada numa intensidade 9 vezes maior que José. Maria será tributada com 9 vezes mais intensidade. Vos indago, a partir do momento em que eu aplico a alíquota progressiva, 1% sobre José, 3% sobre Maria. José pagando R$300, Maria pagando 2.700. Pergunto, a alíquota progressiva impede que eu tribute desigualmente José e Maria? Não, não impede. Eu continuo a tributá-los desigualmente. A alíquota progressiva impede que eu tribute mais intensamente Maria, que é quem tem mais capacidade contributiva, é quem tem mais riqueza? Não. 2.700 é mais do que 300. Eu continuo a tributar mais intensamente quem tem mais riqueza. Qual é o problema, então, da alíquota progressiva? O problema não é impedir desigualar os desiguais. O problema não é impedir cobrar mais de quem tem mais. O problema está na desproporcionalidade do tratamento, na maneira de desigualar os desiguais. Quando o município aplica a alíquota progressiva, aqui entre nós, parentes, obviamente que é para uma única razão, aumentar a arrecadação. Os caras são desesperados para extorquir a população, tomando o máximo de riqueza que eles podem. Quando eu aplico as alíquotas progressivas, o que é que acontece? 1% sobre 300, 3% sobre 900, José pagando 1% sobre 30 mil, José pagando 300, Maria pagando 300, José pagando 300, 3% sobre 90 mil, Maria pagando 2.700, eu gero uma desigualação aos desiguais completamente desproporcional. E alguns que têm um pouco mais, como no meu exemplo Maria, que tinha o triplo de riqueza imobilizada que José, pagarão muito mais, enquanto alguns que têm um pouco menos pagarão muito menos. Isso é a base de uma covardia da filosofia socialista radical, que diz que quem tem muito tem que perder tudo. Em que você quer extorquir das pessoas que conquistam honestamente. Chega um momento que vira pecado você ter muito. Você estuda, você trabalha para você comprar um imóvel bacana, para você ter uma renda legal, pelo seu merecimento, e de repente você é obrigado a entregar tudo para distribuir com quem não prosperou. É claro que a gente tem que dividir. Se você tem um imóvel de 30 mil, eu tenho um de 90, você paga 300, eu pago 900. 1% para você, 1% para mim. Agora, você pagar 1% sobre 30 e eu pagar 3% sobre 90, e você vir me dizer que isso é capacidade contributiva? Não, porque eu tenho mais capacidade contributiva que você, eu pago 900, você paga 300, meu irmão, eu pago o triplo que você. Agora, você dizer que eu tenho que pagar 2.700 porque eu tenho um pouco mais do que você, eu pagar muito mais, isso é a base da extorsão, do confisco que a essência do socialismo radical gera. Você que amanhã vai ser um advogado de sucesso, você que amanhã vai ser um empresário de sucesso, você tem que tomar cuidado. Porque advogado de sucesso, empresário de sucesso, tem que tomar cuidado quando mora em Cuba, na Bolívia, na Venezuela, no Brasil. Porque de repente vira crime você ter muita riqueza. Porque você tem que entregar tudo o que você tem para dividir com quem não tem nada. Não que você não tenha que dividir, não é isso. Todo mundo tem que dividir, a sociedade solidária. Mas sem perder o direito de usufruir daquilo que honestamente se conquista com muito esforço, estudo e trabalho. Você não pode acreditar que porque uma pessoa tem um imóvel de 90 mil, ela tem que ser tributada 9 vezes mais que uma pessoa que tem um imóvel de 30. Isso não é honesto. Antes de tudo, isso é desonesto com quem trabalhou para honestamente ter um imóvel de 90. Então, a doutrina sempre disse, aplicar a alíquota progressiva pelo aumento do valor do imóvel, da herança, distorce a distribuição da carga tributária. Nessa cidade, eu vou ter pessoas com imóveis de 30 mil pagando R$300 e pessoas com imóvel de 90 mil pagando 2.700. Algumas pessoas sendo tributadas 9 vezes mais do que outras, sendo que não tem 9 vezes mais riqueza do que outras. Por isso se diz que essa tributação progressiva fere a justiça distributiva da carga tributária na sociedade. Algumas das pessoas da sociedade vão pagar muito mais do que outras, algumas vão pagar muito menos do que outras, e não há essa real diferença no patrimônio dessas pessoas. E o mais grave, para vocês ficarem chocados
dados agora, para vocês entenderem o porquê que se abomina essa progressividade de alíquotas no ITR, no próprio IPTU, no IPVA, no ITCMD e no ITBI. O mais grave, imaginem que José e Maria, grandes amigos, vizinhos, amigos, cada um foi no banco e sacou 90 mil reais. Olhem bem para esse exemplo. José e Maria, cada um foi no banco e sacou 90 mil reais. Foram visitar um empreendimento imobiliário que estava ali na fase inicial para a incorporação. José, ao invés de comprar um terreninho de 30 mil, comprou 3 terrenos de 30 mil. 3 terrenos, um do lado do outro, de 30 mil. De frente para um terreno único de 90 mil que Maria comprou. José imobilizou 90 mil reais em 3 terrenos de 30 mil. Maria imobilizou 90 mil reais num único terreno que vale 90 mil. Quantos reais José e Maria imobilizaram naquela área, naquela quadra de um mesmo condomínio? 90 mil. Maria demonstrou mais riqueza que José? Não. José demonstrou menos capacidade contributiva que Maria? Não. Cada um veio com 90 mil reais e comprou terrenos. A diferença é que Maria comprou um único terreno de 90 e José 3 terrenos de 30. Se você aplicar a alíquota uniforme ou a alíquota progressiva, você vai ver a desgraça que vai acontecer agora na alíquota progressiva. Vamos fazer a simulação para vocês raciocinarem? Apliquemos uma alíquota de 1% sempre, não progredindo, a alíquota uniforme. Quanto José vai pagar? 1% sobre 300 mil, ou 1% sobre 30 mil, 1% sobre outro imóvel de 30 mil, 1% sobre o outro imóvel de 30 mil. Quanto José vai pagar? 1% sobre 90 mil. 1% sobre o primeiro imóvel de 30, ele paga 300 reais. 1% sobre o segundo imóvel de 30 mil, ele paga 300 reais. 1% sobre o terceiro imóvel de 30 mil, ele paga 300 reais. José vai pagar 300 reais de IPTU 3 vezes, cada imóvel 300. José paga quanto? 900 reais de IPTU para o município. Maria só tem um imóvel de 90 mil, com a alíquota uniforme não progressiva de 1%. 1% sobre 90 mil, quanto Maria vai pagar? 900. José e Maria vão pagar o mesmo IPTU ao município? Vão. Por quê? Porque José tem 3 imóveis de 30 mil e Maria tem um imóvel de 90 mil. Com a mesma alíquota uniforme, eles pagam o mesmo imposto, porque eles têm exatamente a mesma riqueza imobilizada, no mesmo bairro, na mesma área, no mesmo condomínio. Se venderem seus imóveis, cada um recupera 90 mil reais. Eles têm a mesma capacidade contributiva. Aplique agora a alíquota progressiva e veja o que acontece. A tabela do seu IPTU vai dizer assim na sua lei: imóvel de até 30 mil, 1%. Imóvel de 90 mil, 3%. O que é que vai acontecer agora nesse exemplo se eu aplicar as alíquotas progressivas? Maria, que tem um imóvel de 90 mil, a alíquota de 3%, pagará R$ 2.700 de IPTU. E José, que tem 3 imóveis de 30 mil, 1% sobre 30 mil, 1% sobre 30 mil, 1% sobre 30 mil. José pagará os mesmos R$ 900, ao passo que Maria pagará 2.700. As alíquotas progressivas fazem com que pessoas que têm exatamente a mesma riqueza paguem impostos diferentes. Vocês estão vendo que a progressividade distorce completamente a distribuição da carga tributária? Como é que você me explica? Um cara que tirou 90 mil no banco, a amiga dele tirou 90 mil do banco, foram para um mesmo terreno, um mesmo empreendimento, no mesmo condomínio. Um compra 3 lotes de 30 mil, uma compra um lote de 90. Tem a mesma riqueza, a mesma capacidade econômica, a mesma capacidade contributiva. Um paga 1% de 300, 1% de 300, 1% de 300. Ele está pagando 1% sobre 900. A outra paga 3% sobre 900. Aí vocês sabem o que é que alguns municípios fizeram? Passaram a adotar a alíquota progressiva pelo aumento do número de imóveis. Aí vários municípios disseram: se José comprar 3 imóveis e na soma do valor desses imóveis dele chegar a 90 mil, a alíquota dele sobe para 3%. Aí os 3 imóveis dele seriam tributados não com 1% cada um, e sim com 3%. Aí o Supremo disse não. Inconstitucional as alíquotas progressivas pelo aumento do número de imóveis, pela soma dos imóveis. É a súmula 589 do STF. Anote. Súmula 589 do STF. Agora eu pergunto: a súmula 589 do STF é de 1985. Ou é de 1975? Ela já tem aí 40 anos. A súmula 589 do STF foi feita antes da Constituição de 88.
Já ensinei a vocês que todas as súmulas da 621 para baixo são anteriores a 88. Algumas são mantidas, outras perdem a adequação. Vamos lá. O que é que o Supremo faz hoje com a súmula 589? O que é que a súmula 589 diz? É inconstitucional o IPTU progressivo com base no número de imóveis, adicional de imóveis. Aí veja o que interessante. Será que hoje esse entendimento da súmula 589 deve prevalecer? Porque reflita. Hoje, após a emenda 29 de 2000, o IPTU pode ser progressivo pelo valor venal dos imóveis. Então, José, que tem um imóvel de 30 mil, pode ter 1%, e Maria, que tem um imóvel de 90 mil, pode ter 3%. A gente já viu que depois da emenda 29, se os municípios fizeram novas leis de IPTU, está autorizada essa progressividade. Você viu toda a nocividade dela. Você viu que a coitada da Maria, no meu exemplo, vai pagar 9 vezes mais que José, só tendo 3 vezes mais riqueza imobilizada naquele imóvel, correto? Mas pode. Tanto que a súmula 668 diz que é constitucional o ITBI progressivo após a emenda 29, ao afirmar que é inconstitucional as leis, são inconstitucionais as leis anteriores à emenda 29. Aí eu pergunto, já que pode hoje o IPTU progressivo pelo valor venal do imóvel após a emenda 29 de 2000, não poderia o IPTU progressivo com base no número de imóveis? Eu teria que cancelar a súmula 589, deixar de aplicar o entendimento dela? Porque não faz sentido eu admitir a progressividade pelo valor dos imóveis. E aí no exemplo que eu dei, José com imóvel de 30 mil paga R$300, 1% de alíquota. Maria com imóvel de 90 mil, 3%. E não admitir a progressividade pelo número de imóveis. Porque se eu admito a progressividade pelo valor e não admitir pelo número, pela soma dos imóveis, eu chego à incongruência. Porque no exemplo que eu dei, José com 3 imóveis de 30 mil reais vai pagar 1% sobre cada imóvel de 30. Ele vai pagar 1% sobre 90. Enquanto Maria vai pagar 3% sobre 90. Aí é que eu vou ferir a isonomia totalmente. Porque eu vou tributar desigualmente contribuintes em situação plenamente equivalente. Eu vou dar um tratamento desigual aos iguais. Então, sabe qual é? O correto é que não coubesse nenhuma das duas coisas. Não coubesse nem o IPTU progressivo pelo valor e nem o IPTU progressivo pelo número de imóveis, porra. Entenderam? Não deveria caber nenhuma das duas coisas. Só que foi feita uma emenda constitucional, a emenda 29, que a partir do final do ano 2000 autorizou o IPTU progressivo pelo valor venal. Isso gera que inconsistência, que incongruência. Uma pessoa que tem um imóvel, no meu exemplo, de 90 mil e toma 3% de IPTU, paga 2.700. Uma pessoa que tem 3 imóveis, cada um de 30 mil, tem os mesmos 90 mil imobilizados, toma 3 vezes a alíquota de 1%. Ele toma 1%, ele paga R$900 e não 2.700. 1% sobre 30 mil, 1% sobre 30, 1% sobre 30. Ou seja, eu gero uma flagrante violação ao princípio da isonomia. Pessoas em situação economicamente igual, com a mesmíssima capacidade contributiva, sendo tributadas desigualmente. Então, sabe aquela história que é difícil dizer isso, mas se errou para um, tem que errar para o outro também, para fazer a isonomia do erro? Coisa louca, porque no fundo isso está errado. Aí você diz, se cabe IPTU progressivo pelo valor venal, tinha que caber pelo número de imóveis. Mas não cabe. É uma falha que a gente tem no sistema jurídico. Então, para a gente encerrar essa transmissão, para vocês que vão fazer provas, eu posso ter IPTU progressivo pelo valor venal do imóvel? Posso. Posso ter pelo número de imóveis? Não. Súmula 589 do STF. Essa súmula precisa ser reanalisada pelo Supremo? Precisa. Eu acho que o Supremo vai autorizar, quando ele for provocado, primeiro precedente que chegar, eu acho que o Supremo vai autorizar o IPTU progressivo pelo número de imóveis, cancelando a súmula 589. A súmula 589 só foi feita porque o Supremo, naquela época, entendia que era inconstitucional o IPTU progressivo pelo valor venal do imóvel. A partir do momento em que o Supremo tem que aceitar, por causa da emenda 29, já que ele aceitou essa emenda como constitucional, ele resolveu aceitar o IPTU progressivo pelo valor como constitucional. Vai ter que aceitar pelo número de imóveis. PB, eu digo o que em prova hoje? Vamos lá, vou fazer o resumo da live para fazer o fechamento, ok? Resumo dessa live. Nós estamos falando de alíquotas progressivas pelo valor. Em nenhum momento nessa live nós estamos falando da alíquota progressiva pelo uso inadequado do imóvel. Isso foi o tema de uma aula que eu gravei para vocês, de pouco mais de 2 horas, 4 blocos, que foi a aula 4 IPTU e ITR. E essa aula foi disponibilizada na área do aluno para vocês, ok? A última aula que eu gravei de IPTU e ITR só sobre alíquotas, e eu falei das alíquotas sancionatórias, progressividade e sanção. Nessa live não. Nessa live nós falamos de quê? Progressividade pelo valor da riqueza, ok? Quais são os fundamentos que você aprendeu aqui? Vamos resumir. Primeiro,
independente do que cabe ou não cabe, a partir de quando cabe, a doutrina sempre criticou a progressividade das alíquotas em razão do aumento do valor da riqueza. Por quê? Porque fere a isonomia, porque fere a distribuição justa da carga tributária, porque fere o princípio da proporcionalidade, porque faz com que alguns que têm um pouco mais paguem muito mais e alguns que têm um pouco menos paguem muito menos, ok? Bom, como é que o Supremo via a progressividade do IPTU e do ITR pelo valor dos imóveis? Entre 88 a 2000, sempre inconstitucional. A partir de 2000, passou a aceitar como constitucional para o IPTU, desde que os municípios fizessem novas leis. A partir de 2013, passou a autorizar para o ITCMD e em 2014, um julgado de turma e não do plenário para o ITR. Estamos em 2016, caminhando para 2017. Hoje, o que é que eu digo numa prova se cair IPTU? Que até o ano 2000, o IPTU progressivo pelo valor venal do imóvel era inconstitucional, não tinha previsão expressa na Constituição e feria a justiça fiscal. Após a emenda 29 de 2000 se tornou constitucional e passou a poder usar IPTU progressivo pelo valor venal do imóvel, município que fez a partir da emenda 29 de 2000 novas leis de IPTU, novas leis autorizando. E de 2000 para cá, se o município fez uma nova lei, é constitucional IPTU progressivo pelo valor venal do imóvel. E quanto ao número de imóveis, ainda prevalece a súmula 589 do Supremo. É inconstitucional, mesmo que sugere a incongruência que a gente viu. E para o ITR, não tem nenhuma previsão expressa na Constituição e continua não tendo. A priori, seria inconstitucional o ITR progressivo, como é inconstitucional o ITBI progressivo, ok? Manter-se-ia o entendimento da inconstitucionalidade. Mas tem um precedente de 2014, 9 de setembro, o RE 720-945 de São Paulo, em que o Supremo declarou a constitucionalidade do ITR progressivo. Em provas, diga que não tem previsão na Constituição, que a doutrina critica porque isso violaria a justiça distributiva da carga tributária, violaria o princípio da proporcionalidade e o princípio da isonomia, mas que tem um precedente do Supremo dizendo que cabe ITR progressivo com base no valor do imóvel rural e o fundamento e aplicação do princípio da capacidade contributiva, ok? Esse precedente é do plenário? Não, esse precedente é da segunda turma do STF. Encerramos essa live, chegamos ao final. Aqui são 10 horas da manhã para mim, creio que aí horário de Brasília é 1 hora da tarde, para quem está sem horário de verão, meio-dia aí no Brasil. Quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, hoje é domingo? Acho que hoje é domingo, né? Estou até meio perdido no tempo. Um dia de muita felicidade, de muita harmonia nas suas famílias, na casa de vocês, que o espírito natalino reine em abundância, que o amor de Jesus se derrame com fartura sobre todos vocês e seus familiares, que vocês possam ter aí na casa de vocês um dia de paz, de muita reflexão, um dia de muito amor, para que vocês possam compartilhar desse espírito que o Natal traz, resgatando o que há de mais nobre na alma de um ser humano, o que há de mais doce no coração humano, o que há de mais belo no plano da sentimentalidade, que é o amor de Cristo. É o amor de Cristo. Que esse espírito que reina no dia de Natal possa reinar durante todos os dias do ano, no seu coração, na sua alma e na sua casa. Que você possa guiar todos os seus passos com base no amor cristão, amando a você mesmo em primeiro lugar, amando ao seu próximo, amando o seu semelhante, porque foi isso que Jesus pediu para nós, logo ele, o Filho do Rei, o aniversariante hoje. Hoje a gente brinda a chegada de um menino rei, que veio ao mundo para dividir a história da humanidade, ensinando às pessoas que vale a pena viver com amor, que vale a pena pregar o amor, que vale a pena amar a todos aqueles que estão ao nosso lado. Então, o que eu peço a vocês é que reflitam sobre a amabilidade, para que vocês se perguntem se vocês têm realmente se permitido amar e se deixado serem amados. E reflitam para que vocês amem mais. Quando a gente pratica atos com amor, e o amor traz a compreensão, traz o perdão, traz a solidariedade, traz o afeto, a gente ser capaz de se doer pela dor do semelhante, a gente ser capaz de ajudar quem precisa, a gente ter desprendimento, a gente ser capaz de dividir, a gente ser capaz de olhar as pessoas com ternura, né, com bondade. Reflita como anda o seu grau de amabilidade. Isso vai te levar a uma vida melhor, a um viver melhor. E o que eu desejo para você é muito amor,
na sua casa, na sua vida pessoal, no seu relacionamento, na sua relação com sua esposa, seu marido, namorada, namorado, noivo, noiva, com seus filhos, afilhados, enteados, sobrinhos, com seus colegas de trabalho, de profissão, para que a gente construa uma sociedade melhor. Uma sociedade em que as pessoas se amam mais, é uma sociedade que se compreende melhor, que vive melhor. O mundo precisa de amor. O mundo precisa de amor. Tudo bem? Vou me despedir de todos, vou enfim tomar meu café da manhã e vou levar meus filhos para passear nesse dia de Natal. Que o bom Jesus nos guie. Feliz Natal a todos vocês e seus familiares aí no Brasil. Um beijo, gente.